Hoje tem pré-jogo São Paulo versus Coritiba. Comebol multa São Paulo e Dorival Júnior. Belmonte fala do interesse do São Paulo em Bruno Henrique, Everton Ribeiro e tem muito mais a partir de agora. Salve, salve nação tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol SPFC e sem enrola, vamos começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo, fazendo pré-jogo São Paulo versus Coritiba. São Paulo e Coritiba jogam hoje no Morumbi, um jogo atrasado da 22ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado hoje às 7 da noite. E a expectativa é de mais uma vez um bom público no Morumbi. Até ontem à tarde já haviam sido negociados mais de 30 mil ingressos. Então é um jogo hoje ainda da ressaca do título da Copa do Brasil. É aquele jogo meio que festivo, o torcedor vai saudar o time, aquele que não pôde ir na final. Hoje vai ao Morumbi saudar o time do São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Então o jogo tem todo esse contexto festivo, mas é muito importante o São Paulo vencer o jogo para se afastar de vez do Z4, né? Esse jogo está atrasado e aí é muito importante o São Paulo fazer o dever de casa contra o Coritiba, que justamente não ganha de ninguém. O Coritiba vem apanhando de todo mundo e não é possível que o São Paulo vai vacilar em casa diante do seu torcedor, né? E o elenco do São Paulo se reapresentou ontem, no início da tarde, no CT da Barra Funda, para se preparar para esse jogo de logo mais. E claro, né, não houve tempo hábil para que os jogadores que foram titulares no jogo contra o Flamengo, eles fizessem uma recuperação adequada, até porque os caras estão comemorando aí o título da Copa do Brasil há 2 dias, né? Então prejudicou muito aí a questão da recuperação para esse jogo. Então é bem provável que o time do São Paulo para logo mais seja praticamente o mesmo time que enfrentou o Fortaleza naquele jogo ali do meio de semana passado. Tendência é que os titulares só voltem no sábado contra o Corinthians, com exceção, claro, do Arboleda, que sentiu a coxa no jogo contra o Flamengo. A provável escalação do São Paulo deve ter Jandrei no gol, lateral direito Natan, Alan Franco, Diego Costa e Wellington. Meio campo podemos ter Luan, Gabriel Neves, Rames Rodrigues e Michel Araújo. E no ataque Luciano e Juan. É basicamente o mesmo time que enfrentou o Fortaleza no Morumbi e perdeu por 2-1. Eu já queria saber como você mandaria o time do São Paulo a campo nesse jogo de hoje e também vamos ficar de olho na arbitragem, porque apita São Paulo versus Coritiba, o Sávio Pereira Sampaio. Os assistentes são a Leila Nayara Moreira da Cruz e Lerri Souza Silva. No VAR, Igor Júnior Benevenuto. E onde assistir São Paulo versus Coritiba? Transmissão exclusiva do Premier, beleza? Então se liga aí para você que quer saber onde assistir o jogo do São Paulo hoje. Transmissão do Premier. E é um jogo que o São Paulo precisa vencer, precisa pontuar, se afastar do Z4. E é muito importante vencermos porque subiremos para a 10ª colocação do campeonato. Então é a nossa hora de palpitar agora, tá bom? Meu palpite é São Paulo 3, Coritiba 0 e eu quero saber o seu palpite, o seu placar. Então já deixa o seu placar aí, fechou? E bora aqui seguir com o nosso giro de notícias do São Paulo. Vamos falar em grana, hein? Bora falar aqui em muita grana. E o São Paulo faturou 19.964.340 reais e 62 centavos de renda líquida com a bilheteria da final da Copa do Brasil, jogo domingo contra o Flamengo. Estiveram presentes ali no Morumbi 63.077 torcedores e a renda bruta foi de R$ 24.520.800.
As despesas operacionais para toda a festa, estádio, elas custaram cerca de 4,5 milhões de reais e o São Paulo faturou em líquido quase 20 milhões de reais, muita grana, muita grana. Então podemos dizer que o São Paulo, somente com um jogo, que foi a final da Copa do Brasil, faturou 90 milhões de reais, 70 de premiação da CBF, mais 20 milhões de renda líquida com bilheteria. Mas nem tudo são flores, né? Ainda falando aqui em grana, a Conmebol acabou multando o São Paulo e Dorival Júnior por infrações no jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana. Os valores somam 422 mil reais, isso mesmo, quase meio milhão de reais em multa que a Conmebol aplicou ao São Paulo e ao Dorival Júnior. A decisão foi tomada com a alegação de atraso para a volta do intervalo, o comportamento da torcida, que chegou a atirar objetos no gramado do Morumbi, e também porque o São Paulo infringiu um artigo da Conmebol que diz respeito a jogadores darem entrevistas após o jogo. Os jogadores do São Paulo não falaram e aí a Conmebol meteu uma multa pesada, alta no São Paulo. Já quero que você deixe sua opinião sobre essa questão da grana. Muita grana no São Paulo, mas também da multa, né? E falando ainda nesse feito histórico, gigante do São Paulo, que foi conquistar a Copa do Brasil em cima do Flamengo, o fato foi tão inédito, histórico, que a conquista do São Paulo apareceu no telão da Times Square. É isso mesmo. O feito foi tão gigantesco que foi estampado no telão da Times Square. Para você ver, porque isso aqui é São Paulo Futebol Clube. E aí, né, a inveja dos se afloram. Vem a flor da pele e aí eles perdem a linha. E aí uma invejosa chamada Marcele Decoté, que é assessora de Aniele, ministra da Igualdade Racial. Essa chonga, chamada Marcele Decoté, ela esteve no Morumbi, olha só, esteve no Morumbi, esteve no Morumbi e atacou de forma direta e covarde a torcida do São Paulo. Ela postou em uma de suas redes sociais uma foto do Morumbi e o seguinte dizer, abre aspas, torcida branca que não canta, descendente de europeu safado, pior, tudo de paulista, fecha aspas. Então, essa chonga aí atacou a terceira maior torcida do Brasil e a casa caiu. Até porque, né, rapaziada, não dá para levar a sério uma pessoa que usa a linguagem neutra. Isso é frescura, ó. Linguagem neutra, ó. É frescura nisso aqui, tá? No brioco, no olho de Tandera. Isso é linguagem neutra. Uma porcaria que nem existe. Esse povo sem o que fazer fica criando essa pataquada, essa palhaçada para tentar empurrar de goela abaixo no seu filho, naqueles que estão na escola. E aí essa galera aí, né, veio para estragar a sociedade. Então linguagem neutra é coceira no brioco. No brioco não dá para levar uma pessoa dessa a sério e se lascou porque foi exonerada do cargo. Eu já quero que você deixe sua opinião sobre esse fato. Essa covarde que atacou uma torcida tão fanática que vem sempre apoiando o time na boa e na má fase do time. O São Paulo é gigante, causa inveja e aqui tem o dado. O São Paulo é o único clube no século XXI que conseguiu ganhar estadual, Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Libertadores e também Mundial de Clube. Então você que é anti, chupa. Chupa que a cana é doce. E bora seguir com o nosso giro de notícias do São Paulo, porque o Caleri, né, que admitiu estar lesionado, ontem na reapresentação do elenco do São Paulo, São Paulo e Caleri chegaram a um consenso
e o argentino vai adiar sua cirurgia por mais algumas semanas. O entendimento é de que antes de o Caleri ser submetido à cirurgia, o São Paulo precisa estar em uma posição mais segura, ou seja, longe de risco de rebaixamento. E para isso o Caleri ainda vai se colocar à disposição para ajudar o São Paulo a subir na tabela, para depois ele ser submetido à cirurgia e voltar no ano que vem para as competições que o São Paulo disputará. E ainda pensando no planejamento do ano que vem, né, como venho falado aqui para vocês, o São Paulo está de olho em alguns jogadores. E o Bruno Henrique do Flamengo, o Thiago Maia do Flamengo e o Everton Ribeiro são jogadores que o São Paulo monitora, que estão no radar. Claro que são negociações tidas como difíceis, complicadas, complexas pelos valores envolvidos, né? E claro que a prioridade do Bruno Henrique é renovar com o Flamengo. Caso não haja renovação, o São Paulo entra na briga, inclusive a informação é de que o São Paulo deve enviar ainda essa semana uma proposta ao Bruno Henrique, já que ele está em fim de contrato com o Flamengo e ainda não houve a renovação. Mas claro, né, que temos outros clubes interessados, como o Palmeiras, que tem grana forte para entrar forte, mas o São Paulo, né, deve usar aí o argumento do Dorival Júnior, que é um treinador muito próximo a vários jogadores do elenco do Flamengo, como o próprio Thiago Maia, que é um assunto que não foi ainda revelado, não é muito comentado, mas de acordo com o Alexander Vieira, é um jogador que está na mira do São Paulo, caso o Pablo Maia seja negociado no final do ano. Devido à proximidade do Dorival Júnior com o Thiago Maia pode ser uma opção para repor uma suposta provável saída do Pablo Maia. Mas é tudo muito precoce ainda, assim como o Everton Ribeiro, né? Que também está em fim de contrato com o Flamengo, mas nesse caso já é um jogador mais velho, né? 34 anos já e ganha muita grana, né? Mais de R$ 1 milhão mensais. Eu quero saber sua opinião. Você queria ver Everton Ribeiro no São Paulo, Bruno Henrique no São Paulo, Thiago Maia no São Paulo? O próprio Carlos Belmonte, né, ele ali em entrevista à TNT Esportes, ele admitiu que o São Paulo está de olho no Bruno Henrique e no Everton Ribeiro. É isso aí, rapaziada. O São Paulo deve vir forte em 2024, ano de Libertadores. Mas as chegadas vão depender muito das saídas. Se o São Paulo vender jogadores importantes, o São Paulo vai repor a altura para a Libertadores, além da manutenção do Lucas Moura, que é um sonho do São Paulo. E o São Paulo também conta como reforços as voltas dos lesionados, né? Por exemplo, o Galopo, o Ferrarese, o Igor Vinícius, todos voltarão 100% no ano que vem, beleza? Então o São Paulo vem forte ano que vem. Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho, tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.